Boa noite, irmão. Pouco alto. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Sejam acolhidos em nome de Jesus. Sejam todos abraçados por Ele nesta noite. Que a palavra dele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali estarei. Jesus fala isso. Então, irmãos, embora em número um pouco reduzido, por causa dos decretos dos nossos governantes, por causa dessa doença, por precauções, estamos um pouco afastados, sentimos falta das nossas crianças, nossos irmãos mais velhos. Dá um buraco na igreja, não dá? A gente sente falta. Meu filhinho ficou chorando, queria vir junto, mas a gente sabe que não é possível nesse momento. Mas estando aqui, vamos orar por eles, vamos orar pelas famílias que precisam da proteção de Deus, precisam do nosso apoio. Muitas ovelhas estão perdidas, muitas pessoas estão sedentas da palavra do Senhor. É um momento que a gente precisa buscar mais a Deus. Esse vírus, ele vem nos trazer um alerta do Senhor para nós como igreja. O mundo aí fora está sedento, muitas pessoas estão perdidas. Deus não quer isso. Deus quer que a igreja se antecipe, que a igreja abra os olhos. Não pense mais em carro zero, culto de prosperidade. Não quero saber mais de lenço ungido, de comprar feijão de R$1.000. Não é o tempo disso. É tempo de pregar salvação. É tempo de pregar arrependimento. Jesus está às portas. Ele vem nos buscar. Acredite você ou não, Jesus está voltando, não. Você pode, tem todo o direito de dizer: você está ficando louco. Pode dizer para os membros da igreja: estão ficando loucos. Mas eu tenho a certeza que Ele vem e eu não quero ficar aqui. Eu quero que minha família, meus irmãos da igreja, eu quero que todos os meus amigos não passem pelas tribulações que vão vir. Esse vírus não é nada. Essa tribulação que nós estamos passando nesse momento não é nada perto que vai vir depois. Muitas profecias têm surgido nesses últimos dias, muitas coisas têm sido pregadas nos últimos dias, muitas coisas têm sido faladas, mas uma é a verdade: que Jesus está voltando. Eu quero pedir nessa noite, Senhor Jesus, abra nossos corações, dá-nos sabedoria e entendimento para ler Tua palavra, entender Tua palavra, sentir nessa noite, Senhor Jesus, e que essa palavra não fique aqui nessa noite, mas que seja levada para os nossos dias, onde estivermos, Deus Pai, que possamos ser luz nesse mundo onde muitas mentiras vão sendo pregadas, onde muitas pessoas estão sendo iludidas com falsos profetas, com falsas mentiras, falando de um Cristo que é desconhecido para nós. O Cristo que nós conhecemos é um Cristo libertador, é um Cristo que vem buscar a nossa igreja, é um Cristo que está em nosso coração todos os dias, é um Cristo que nos faz doar um pouco do que nós temos, é um Cristo que nos ensina a repartir o que nós temos. Não é um Cristo de acumuladores que só vão buscar na igreja carro zero, só vão buscar na igreja prosperidade, só vão buscar na igreja cura. Jesus não é isso. Jesus é muito mais do que isso. Eu peço, Senhor Jesus, nessa noite, entre nossos corações, dá sabedoria, dá arrependimento na nossa carne, que é tão pecadora, Senhor Jesus. Todos os momentos estamos pecando, todos os momentos estamos nos perdendo, Senhor Jesus. Não nos deixe cair mais, Deus Pai.
Ensina-nos a ser fortes, buscar a tua palavra em todos os momentos da vida, Pai. E eu amo e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O ambiente onde nós estamos consegue perturbar, inclusive um homem como João Batista. Ok? O primeiro texto que eu quero ler a respeito do profeta João Batista é Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, do 13 ao 17. Esse é o primeiro momento que eu quero compartilhar com os irmãos da vida de João Batista. Interessante é que João Batista, quando perguntaram para ele: tu és profeta? Ele disse: não. No entanto, Jesus disse que ele era profeta. E agora, quem está com a verdade? Interessante. Então vou ler Mateus capítulo 3, verso 13. Vamos ler um outro texto. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista, certo? Junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João Batista tentava dissuadi-lo, dizendo: eu, João, é que preciso ser batizado por ti, e vens tu, Jesus, a mim? João Batista está hesitando em batizar Jesus, né? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, aí sim, João Batista consentiu e batizou Jesus. Agora, olha no verso 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhes os céus. Olha o que acontece
quando Jesus sai do Jordão, abriram-se-lhes os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: e este é meu filho amado, em quem me comprazo. De quem era essa voz do céu, irmão? De Deus Pai, Jeová, ok? Então esse momento, irmãos, ele é, no meu entender, ele é único na Escritura. Porque é a primeira vez que você vê a Trindade reunida de uma forma, entendeu? Você vê o Deus Filho na figura de Jesus, ok? Você vê o Deus Espírito Santo na figura do quê? De uma pomba que se assenta sobre Jesus. Não é, irmão, não é que o Espírito Santo é uma pomba, por favor, né? Você que está em casa, não é que ele é uma pomba. Você não precisa ficar olhando para as pombas e será que esse é o Espírito Santo? Será que não? Não é. Aquilo é uma pomba. Mas nesse instante, para exemplificar esse quadro, ele temporariamente, só essa vez, ele assume uma forma corpórea de uma pomba, ok? Então a pomba da tua casa não é o Espírito Santo, ok? É um pássaro. Todos entenderam? Muito bem. E a terceira pessoa da Trindade se manifesta, o céu se abriu, né? E o Deus Pai lá do céu, ele profere esta última frase que diz que este é meu filho amado em quem me comprazo. Então este episódio, no meu entender, foi um episódio único na Escritura. Eu não me lembro, pode até haver, mas eu não me lembro agora, nesse momento, de alguma outra circunstância semelhante a essa. E João Batista está presente aqui, está presenciando, ele está vendo isso tudo que está acontecendo. Aliás, ele sabia plenamente que estava acontecendo, por isso da renúncia dele batizar Jesus. Ele disse: eu não posso batizar. Em um outro texto paralelo a esse, diz que não devia nem desamarrar a sandália dos pés. Não posso fazer isso. João Batista sabia quem ele era e sabia que era Jesus, entendeu? Mas mesmo assim Jesus disse: não, vamos cumprir a lei, porque isso é necessário, tá certo, irmãos? Então João Batista é o autor, vamos chamar assim, João Batista é o presenciador, é o autor desse evento, imagino eu, quase que único na Escritura, tá certo? Pode até ter outro evento similar, mas eu me lembro apenas desse aqui agora, nesse momento, tá? E para falar um pouquinho a respeito de João Batista, que era um profeta, ainda que ele dissesse que não era, mas para falar um pouquinho desse profeta chamado João Batista, eu preciso falar um pouquinho dos outros profetas, para que a gente tenha uma noção, ao menos pequena, do peso da frase de Jesus a respeito de João Batista. Tá? Quando você vê, porque Jesus diz o que sobre João? Que ele não só era um profeta, mas era mais do que um profeta. Irmãos, eu confesso a vocês que essa parte eu ainda não consegui discernir totalmente. Quando eu descobri, eu conto para vocês. Tá? Mas Jesus fala isso. João, ele não é só um profeta, ele é mais do que um profeta. Eu não sei se é porque João Batista presenciou Jesus vivo, porque os outros profetas não presenciaram ele, ok? Então eu não sei se é nesse sentido, se ele é uma transição, se ele falou essa frase porque João Batista fez a transição da lei para a graça. Quando eu descobri, eu conto para vocês, tá? Mas por enquanto, fique só com a frase de Jesus, porque eu também não descobri isso ainda. Por que Jesus fala que ele é mais do que um profeta? Mas para entender a profundidade dessa frase de Jesus, eu preciso falar um pouquinho dos outros profetas, de uma forma muito reduzida, é claro. Mas falar um pouquinho a respeito de alguns dos grandes profetas que nós constantemente usamos como referência para as pregações, né? Um deles que eu acho assim, um dos principais do Antigo Testamento, todos os profetas estão no Antigo Testamento, ok? Tinha por nome João Batista. E tinha por nome Isaías. E no capítulo 7 de Isaías, irmãos, Isaías, ele profetiza algo, penso que para quem ouviu, absolutamente descabido e impossível de acontecer. Porque Elias diz que do meio daquele povo, ele está pregando para o povo, ok?
Quando ele solta essa profecia, irmãos, ele não está no quarto orando sozinho. No quarto você não profetiza, no quarto você ora. A oração, ela é algo, olhe para mim, a oração, ela é algo que sobe. Ou deveria subir, né? Às vezes eu acho que não sobe, mas vamos pela fé. Oração é algo que sobe, ok? Profecia é algo que desce. Vocês entendem isso? Quando eu entro no meu quarto e oro, eu não estou profetizando, eu estou orando. Eu estou subindo as minhas orações. Por isso que a Bíblia diz que as orações sobem como o quê? Como incenso. Então, quando eu entro no meu quarto e oro, eu não estou profetizando, eu estou orando. As minhas orações estão subindo. Às vezes eu penso que não, mas vamos pela fé, né? É. Mas a profecia não, a profecia ela vem de cima e ela vai. Ela vem de cima, ok? O profeta não pode profetizar de si mesmo. Senão não é profecia. Isaías profetiza algo interessante no capítulo 7. Ele diz assim, olha, do meio de vocês, ele está falando para o povo, vai surgir uma virgem que vai conceber e vai dar à luz. Pensa no momento da profecia, irmãos. Eu estou aqui pregando, né? Tinha uma multidão de gente. Eu digo assim, olha, do meio de vocês vai surgir uma virgem que vai conceber e vai dar à luz. Vocês iam acreditar nisso, irmão? Hã? Ele é lorota, esse cara aí tá fora, meu. E ele vai mais além, ele não diz o nome da virgem, porque não é a virgem o foco. Mas ele dá o nome do filho. Quantos lembram o nome do filho? Emanuel. O que é Emanuel, irmãos? Clauri tem que saber, né, Clauri? Deus conosco. Então ele está dizendo assim, do meio de vocês vai surgir uma virgem. Isaías, quem é a virgem? Não sei. Mas dessa virgem vai surgir, ela vai conceber e vai dar à luz. E o filho dessa virgem vai ser Emanuel, que significa Deus conosco. Eita profecia, né, irmão? 700 anos depois, a profecia se cumpre cabalmente na pessoa de Maria. Vocês entendem o que é profecia? No capítulo 53 desse mesmo Isaías, irmãos, ele descreve com detalhes a crucificação. Falando dos profetas, depois eu chego em João Batista. Irmãos, o que dizer, irmãos, de Daniel? O profeta Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. E não tem como nós estudarmos hoje, 2020, os eventos que estão por vir, sem você estudar o livro de Daniel, que foi escrito 600 anos antes de Cristo. Então fazem 2.600 anos que Daniel escreveu o seu livro. E no entanto não há como estudar os eventos do porvir sem estudar um livro que foi escrito há 2.600 anos atrás. Não tem como. Irmão, Daniel é mais ciente do nosso tempo do que boa parte das pessoas que frequentam igrejas. Porque quando você prega o juízo eminente de Deus que está para ser derramado sobre essa terra, parte da igreja não acredita nisso. Outra parte, se acredita, vive como se não acreditasse. E também pouco adianta. Porque se eu souber de uma informação, se eu crer numa informação, e não viver como essa informação fosse verdadeira, do que me adianta essa informação, irmãos? Se eu olhar na previsão do tempo e puxar o que quer que seja, dizer, olha, amanhã vai chover, o que eu preciso levar, irmãos? Um guarda-chuva ou um óculos de sol? O guarda-chuva. Porque o óculos de sol, entendeu? Então, se eu tenho uma informação, se eu acredito de fato que Jesus vai voltar, mas se eu não vivo como tal, pouco me adianta saber dessa informação. Correto? Consegue me entender? Daniel era mais atualizado dos tempos que estamos para viver do que boa parte da igreja hoje que está frequentando os cultos.
Entendeu? Daniel tinha mais lucidez dos eventos futuros do que boa parte das pessoas que estão frequentando as igrejas hoje. E é um cara que viveu há 2.600 anos atrás. O que falar, irmãos? O que falar de Joel, profeta Joel? Profeta Joel no capítulo... Qual é o capítulo que ele profetiza ali? Não lembro. Mas no livro do profeta Joel, ele declara o derramar do Espírito Santo. Por isso que o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, onde essa profecia se cumpre, ele é baseado no texto de Joel. A Bíblia de Joel fala que os filhos profetizariam, que os velhos teriam visões, que o Espírito Santo seria derramado de uma forma desmedida, inclusive sobre os servos. Irmãos, isso para eles, ouvindo naquele momento, eles dizem, esse cara aí está fora, meu. Porque o Espírito Santo era tão raro naqueles dias, que quando Joel profetiza isso, eles pensam assim, não pode ser. Mas se cumpriu cabalmente essa profecia. Tanto é que Pedro usa ela como base para pregar no dia de Pentecostes. O que falar do profeta Zacarias, irmão? No capítulo 9, no versículo 9, ele descreve com exatidão a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele diz, alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que o teu rei vem assentado num jumentinho. Num jumentinho, filho de jumenta. Essa é a expressão que ele usa. Irmãos, ele descreve a entrada de Jesus em Jerusalém séculos antes. Aí nós estamos falando de... Isso aconteceu ou não aconteceu? Aí nós estamos falando de profeta, irmãos. Aí nós estamos falando de profecia. Aí nós estamos falando de gente que ouve a voz de Deus e repercute. E ecoa ela na sociedade. E tantos outros que poderiam ser citados, tantos outros. No entanto, quando Jesus fala de João Batista, ele diz, olha, eu falei só uma centelha do que foram os profetas. E no entanto, quando Jesus fala de João Batista, ele diz, de todos os outros, não há maior do que João. Aí você começa a ter uma dimensão do que esse homem foi. Você começa a ter, dá para a gente começar a ter um parâmetro do que esse João Batista foi. Ou você pensa que Jesus não sabia das histórias anteriores dos profetas? Ora. E no entanto, quando ele fala de João Batista, ele diz de todos os outros, não há maior do que João Batista. De falar, irmãos, dos milagres de Eliseu, quantos milagres aquele homem fez? De falar de Elias. Qual é o ciclo de um ser humano, irmão? Nascer, viver e morrer. Esse é o ciclo. Elias, irmãos, ele nasceu, ele viveu, mas ele não morreu. Porque em algum momento da Escritura, por um motivo que eu só suspeito, Deus tomou ele para si e levou ele para o céu. Que falar de um homem desse, irmão? Deus olha para ele e diz, cara, eu vou te levar. Você não vai morrer. Você não vai morrer de morte morrida. Eu vou te levar. Você vai vir para cá comigo. Esse é Elias. Tantos outros. E mesmo diante desses ricos relatos, breves, né? Jesus olha Jesus olha para a multidão e diz, olha, não existiu maior do que João Batista. Então você começa a imaginar quem era esse cara. E como que ele alcançou essa condição, irmãos? Quando eu lembro de João Batista, eu lembro de uma palavra, renúncia. João Batista era da linhagem sacerdotal, aquele tempo, irmãos, a linhagem sacerdotal era hereditária. Ou seja, se um pai oficiava no templo, o filho automaticamente herdaria essa mesma condição, ok? O nome do pai de João Batista era Zacarias, e ele oficiava no templo.
Isso era algo assim, naqueles dias era algo assim. Nós hoje temos dificuldade em ter um parâmetro do que era servir no templo, ok? Então a gente mesmo meio que banaliza, servir no templo, Mas era uma grande honra, irmão. No entanto, João Batista, em algum momento da adolescência, a gente não tem a noção exata, a precisão exata da idade de João Batista, talvez 14, 16, 18, nessa faixa etária aí. Este homem, ele renuncia tudo. E vai morar aonde, irmãos? No deserto. Comer o que, irmãos? O que aparecesse. A Bíblia relata gafanhoto e mel silvestre. Pastor, ninguém sobrevive tantos anos com essa dieta. Não sei, irmão, eu não sei os pormenores. Não. Algo que nós esquecemos constantemente é que Deus sustenta. Você falar para o médico que uma pessoa consegue ficar 40 dias sem beber água, ele vai rir da tua cara, irmão. Vai rir. Mas Moisés ficou. Nós esquecemos desse pequeno detalhezinho chamado Deus. Nós esquecemos direto de Deus, irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus, como nós esquecemos de Deus. Como nós esquecemos de Deus. É aí por isso que a gente vê, mas isso aqui não é possível, o ser humano viver 12 anos, 14 anos, 16 anos. Irmãos, é possível viver uma vida comendo gafanhoto e mel silvestre. É só Deus querer. Entendeu? E você se disponibilizar a isso, você abrir mão. E é interessante que, por que Deus, se João tinha acesso ao templo, por que Deus tira ele daquele ambiente do templo, irmãos? E leva João Batista para o deserto. Por quê, irmãos? Porque o ambiente contamina. E Deus precisava de alguém que fosse, não perfeito, porque perfeito é só Cristo, mas que chegasse muito perto dessa perfeição. Então, é até inusitado, irmãos, é até contraditório. Mas ele diz assim, eu vou ter que tirar João do templo, vou ter que tirar João da igreja. Vou ter que levar ele lá para o deserto, porque lá ele não vai se contaminar com a igreja, mas como pode? Mas é só você ver o estado do templo nos dias de Jesus, que você vai compreender o movimento de Deus em tirá-lo do templo, para não se contaminar. Entendeu? É só você ver. Olha o que acontecia no templo, irmãos. As vezes onde Jesus mais foi radical, não é bem a palavra, onde Jesus foi mais duro, onde Jesus foi no templo. Mateus 23, irmãos, é algo terrível. Ele está lá fazendo um discurso duríssimo no templo. Só que, um detalhe, o templo era tudo para os judeus. O templo, pela história da Bíblia, pela história do templo, era referência para Deus. Os judeus pensavam assim, enquanto nós tivermos o templo, Deus está conosco. Esse era o pensamento deles. Então em Mateus 23, todo o capítulo 23 de Mateus, uma repreensão terrível. Jesus está no templo, ele censura os escribas, ele censura os fariseus, censura todo mundo, irmão. E aí em Mateus 24, os discípulos estão junto com eles, estão ouvindo aquilo. É como se Jesus entrasse aqui no templo, irmãos, imaginar que isso aqui era o templo, e nós somos os que administram, né? E Jesus vai dizendo para vocês são hipócritas, Clauri. Tu está vivendo uma vida que não é vida. Ele olha para ti, ele olha para mim, que sou pastor, presidente, quase tenho asa, ele diz, cara, você é um hipócrita. Você é um sepulcro caiado, você está com um terno de 3 contos, mas por dentro você está podre. É isso que ele está falando em Mateus 23 sobre o templo. Vocês estão extorquindo, alguma semelhança? Vocês estão extorquindo as pessoas lá fora. Mas aí o templo era tudo para
para os judeus. E aí os discípulos ouvem aquilo tudo e dizem, meu! E aí eles tentam fazer de alguma forma que Jesus se agradasse do templo. Você lembra o que eles dizem lá em Mateus 24, a partir do verso 2? Ele diz assim, Jesus, eles estão lá de fora já. E aí eles apontam para Jesus a estrutura física do templo. E aí eles dizem assim, olha que pedras, olha que construção, olha que coisa ornada, olha que coisa mais querida. Porque eles estão tentando trazer algo positivo para o templo. Entende? Vocês entendem isso? Jesus olha para aquela que era algo majestoso, mas era algo lindo demais. Os discípulos não estavam forçando nada, não estavam imaginando nada. De fato, os historiadores relatam que a construção do templo era algo magnífico, era algo assim, não tão luxuoso quanto os outros, mas se destacava em Jerusalém. Herodes caprichou no negócio. Só que, no entanto, Jesus olha para aquilo e diz, olha, não ficará pedra sobre pedra. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra. Os alicerces do templo, irmãos, foram arrancados. O general Tito, alguém me socorra, algum historiador me socorra, o general Tito, se não me engano foi isso, depois eu me corrijo se eu estiver errado, porque eu não ia falar isso, mas vou falar. Se não me engano foi o general Tito, ele arrancou os alicerces. Ele não só se contentou em derrubar a estrutura, né, as paredes, mas ele arrancou os alicerces do templo. Tá? Não foi esse o general, é alguém parecido, mas acho que foi Tito. É o que Jesus falou, olha, não vai ficar aí pedra sobre pedra. Às vezes nós vemos as estruturas, irmãos, nós pensamos que aquilo ali é algo, entendeu? Que aquilo ali é algo divino, que aquilo ali é algo... Irmão, a gente pode ornar esse templo aqui o quanto quiser, se Jesus não estiver presente, irmãos, não adianta de nada. Tua casa, irmãos, olha para mim, tua casa pode ser bonita quanto for. Se Jesus não estiver nela, vai ser um balaio de gato. Vai ser uma confusão só. É o que Jesus fala sobre o templo. O templo era lindíssimo, Tito, glória a Deus, acertei. O templo era lindíssimo. Os discípulos, olha que coisa linda, olha que capricho. Era um capricho. Jesus diz, olha, isso não tem importância nenhuma. Porque o melhor está aqui fora. Eles não me deram espaço lá dentro. Vocês entendem, irmãos? Por isso que João Batista, Deus pegou João Batista e disse, você não pode ficar aí. Senão você vai se contaminar. Você vê que é rara a presença de Jesus no templo. E quando ele ia, era para descer a lenha. Entenderam, irmãos? A parte assustadora da igreja nos nossos dias é essa. É que quando você olha Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Jesus está na porta, batendo. E eu só entendo um lugar para Jesus estar batendo em uma porta por lá de fora. Eu só entendo esse lugar. Então, se ele está fora, ele não está dentro. Então, muitas das igrejas hoje são uma estrutura humana. Muito bem ornadas, muito bem alimentadas, templos magníficos, templos suntuosos. Só não tem Jesus, o resto está tudo certo. Assim como a vida de muitos cristãos. Só não tem Jesus, o resto está tudo certo. Amém? Então, por isso é que Deus toma essa atitude inusitada com João Batista. E faz com que ele se retire do templo para viver um longo período isolado. Para que o ambiente não contaminasse ele. Ok? E então, acontece o batismo, e poucos dias depois, irmãos, um fato que talvez todos conheçam, João Batista, depois que batiza Jesus, ele é preso, lembra disso? Não. Ele denuncia o rei Herodes, porque o rei Herodes estava tendo um relacionamento indevido com a irmã do seu irmão. Não, com a esposa do seu irmão, com a cunhada dele, é isso? E aí, João Batista denuncia isso.
E o rei Herodes, indignado, manda prender João Batista. Então João Batista está aonde? No cárcere. A Bíblia usa a expressão cárcere. Eu quero ler esse texto. E aí nós vamos ver uma segunda. Você entendeu? João Batista presenciou isso tudo. Ele presenciou o batismo, ele presenciou a reunião da Trindade. Jesus disse que esse homem era maior do que todos os profetas anteriores. Ok? Guarde bem isso. Para não contaminar João Batista com o ambiente impuro do templo. Deus diz, olha, você vai para qualquer lugar, menos para o templo. Você vai para fora. Você vai lá para o deserto. Porque lá eu vou ministrar o teu coração, lá eu vou te ensinar. Ok? Guarde isso de João Batista. É importante, senão você não vai pegar o sentido. E aí, João Batista, após batizar Jesus, denuncia Herodes por essa relação indevida. Herodes estava pegando a sua cunhada, né? E João Batista então é detido no cárcere. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 1 ao 3. Vamos ler só até o verso 3, ok? Agora vamos ver a segunda fase de João Batista. João Batista agora está preso, ok? Está preso. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João Batista, ouvindo aonde ele está ali, irmãos? No cárcere ou prisão, dependendo da versão, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar a Jesus. Agora olha só a pergunta de João Batista em relação a Jesus. Olha só a pergunta. Passaram-se alguns meses, eu não sei, irmãos, quantos meses se passaram do batismo até Mateus capítulo 11, eu não sei. Tá? Mas passaram alguns meses. E aí a pergunta que João Batista, preso, faz a Jesus solto, ele manda 2 discípulos lá, né? Ele não conseguiu um habeas corpus. Então ele manda 2 discípulos. Ele também não conseguiu o julgamento de segunda instância, né? Ele ficou preso. Coitado. Então ele manda 2 discípulos e disse assim, a perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? O que aconteceu com João Batista, irmãos? Provavelmente aquele ambiente de cadeia, provavelmente aquele ambiente, sabe, negativo. Provavelmente isso tenha trazido dúvidas ao coração de João Batista a respeito de quem era Jesus. Claro que João Batista também não tinha uma compreensão total da obra de Jesus. João Batista, assim como a maioria dos judeus, pensava que Jesus estabeleceria um reino terreno. Mas não era essa, naquele momento, a obra de Jesus. E como essa obra, no decorrer do tempo, não aconteceu, como as coisas continuavam na normalidade, vamos chamar assim, Roma governando, a corrupção no templo, como tudo estava como sempre esteve, João Batista começou a ter dúvida. Pô, já se passaram meio ano, tá tudo do mesmo jeito. Será que eu me enganei? Será que tudo aquilo que eu vi foi uma ilusão de ótica? Será que tudo aquilo que eu presenciei? Será que aquela voz que eu ouvi lá da eternidade? Será que era alguém atrás de mim falando no megafone? Será que aquela pomba que desceu no ombro daquele cara, será que era de controle remoto? Será que era um drone em forma de pomba? Sei lá. O ambiente, irmãos, começou a trazer dúvidas a João Batista. Sabe? O ambiente é algo perigoso demais para nós, irmãos. O mundo é algo perigoso para nós, irmãos. Eu passei isso um tempo, irmãos. Claro que de uma dimensão totalmente diferente. Mas quando eu vim do Rio Grande do Sul, cheguei na cidade de São João Batista em 1995, irmãos. Faz tempo, hein? E aí eu vim lá do Rio Grande do Sul de uma empresa que tinha, sei lá, tinha uns 1.000 funcionários, eu acho, 1.200, uma coisa gigantesca, né? Só quem já trabalhou no lugar de 1.200 pessoas sabe o que eu estou falando.
Mas minha última empresa lá tinha mais ou menos isso, no auge dos tempos lá, né? E eu trabalhei 9 anos nessa empresa. Ela tinha lá uns 1.200 funcionários, tranquilamente. Então era um mar de gente, né? E aí eu saí desse ambiente. E aí quando eu vim em 95 para São João Batista, eu fui trabalhar numa empresa que tinha 7 funcionários. Então você entende, eu saí de um ambiente de 1.200 funcionários e entrei num outro de 7 funcionários. E aí eu trabalhando aqui, primeiro, né, fiz um teste, fui aprovado, e aí comecei a trabalhar, e aí estou trabalhando lá, tinha uma pessoa assim que trabalhava na minha frente, assim, ó, uns poucos metros assim, e era, não posso citar os nomes, mas era assim umas 11 da manhã, essa pessoa tinha uma bancada atrás dela assim, trabalhando, 11 da manhã, a gente parava meio-dia. Quando eu vejo às 11 da manhã, ele foi lá para trás num lugar lá que tinha lá na oficina, e ele vem com um lisão de aquele extratomate, de uma coisa transparente assim. Entendeu? E ele botou atrás da máquina dele, pluc. Eu olhei assim, não, isso não pode ser o que eu estou pensando que é. Não tem como. Não que eu não conhecesse aquele líquido. Eu tinha uma grande intimidade com aquele líquido. Eu e aquele líquido eram amigos íntimos. Só que eu não estava conseguindo associar o ambiente com o líquido. Porque eu vim de um ambiente diferente. E quando eu vi aquele líquido que me era muito conhecido, né? Tem gente que diz que tem problema com bebida, né? Eu sempre me dei muito bem com bebida. É amigo íntimo, assim, bem próximo. Mas não naquele ambiente. E quando eu vi aquele meu amigo naquele ambiente, eu disse, não pode ser. Não pode. Segundo dia mesmo, ritual. Foi lá para trás, voltou com aquele lisão. Eu disse para ele assim, ô fulano, o que é isso aí? Ele disse, cachaça. Eu disse, cara, tu estás louco. Sei da justa causa. Porque do ambiente que eu vim. E por que eu sei disso? Porque naquele primeiro ambiente que eu vim, de 1.200 pessoas, você não podia levar pinga, mas você podia levar café. Entendeu? Então você levava o café na garrafinha térmica. Só que um dia, teve um esperto lá, que a garrafa não era café. Tinha esse líquido branco, esse líquido transparente diluído em Coca-Cola. Entende o que eu estou falando? Então não era café, era uma outra coisa. E descobriram, e o cara foi para a rua por justa causa. Então quando eu vi naquele ambiente, nesse ambiente, 7 pessoas, o camarada tomando cachaça na minha frente às 11 da manhã dentro da empresa, pronto, justa causa, acabou, cara. Você vai para justa causa, você dá justa causa. Ele olhou para mim e riu. Ele ria assim que nem Papai Noel, né? Eu não vou conseguir imitar, mas ele, ele fez assim para mim. Eu disse, quem tá rindo, cara? Esconde isso aí. Quer beber, pelo menos esconde, né? Ele disse, é o patrão que traz, rapaz. Eu disse, o quê? Aí que me caiu o semblante mesmo, né? Eu disse, o quê? O patrão traz pinga para vocês tomar. Eu disse, é. Eu disse, Jesus amado, que é isso? E de fato, 2, 3 dias depois, o patrão ele não trazia de litrão, trazia de garrafão. Eu disse, não! Aquilo para mim era um absurdo, irmãos. Não que eu não bebesse pinga, eu bebia pinga bem, né, amor? Eu era bom no negócio, mas não naquele ambiente. Porque para mim eram coisas absolutamente incompatíveis. Você consegue entender? Eu achava naquele tempo que cada coisa tinha o seu lugar. Hoje eu entendo que pinga não tem lugar nenhum, mas naquele tempo eu entendi assim. Então os caras bebiam pinga às 11 da manhã da empresa trazida pelo patrão. Mas sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Com o passar dos meses, e foram 6 anos, 6 vezes 12, quem me ajuda? 72 meses, né? Que eu fiquei naquele ambiente ali. Sabe o que aconteceu no passar desses meses? Chuta.
Com o passar dos meses, eu também tinha o meu copinho atrás do doutor. E aquilo que para mim soava como absurdo, tornou-se parte do meu dia a dia. Sabe por quê? Porque o ambiente entrou dentro de mim. Você consegue entender o que aconteceu com João Batista? Eu não estou me isentando, irmãos. Eu não estou aqui, a culpa é dos irmãos, a culpa é do patrão. Eu só estou dizendo que o ambiente tem a capacidade de nos influenciar. E aquilo que para mim era algo muito errado, com o passar dos meses, se não tinha cachaça, nós ia lá reivindicar com o patrão. Cara, né? Normalmente a gente vai pedir aumento, né? Ou nós pedir a pinga. Esse pode negócio desse. Porque, fazer o quê, irmão? O ambiente? Era o ambiente. E aquilo que há tempos atrás era tão errado, passou a fazer parte do meu normal. Você entende porque Paulo diz em Romanos que a gente não pode se conformar com o mundo? Porque o mundo está todo errado, irmãos. E nós estamos vivendo em um ambiente errado. E se nós não nos guardarmos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tomando a forma daquele ambiente. E nada mais é absurdo. Tudo passa a ser normal. Sabe o que falta para nós, irmão? Falta um choque de conversão. Um dos bons reis de Israel, que Israel tinha duas listas, né? A lista de maus reis era imensa. Mas sempre tinha bons reis também. Governaram Israel, primeiro e segundo rei, primeiro e segundo crônicas. E você pesquisa lá, procura lá, a história de um rei chamado Josias. Você já ouviu falar desse nome? Quem já ouviu? Rei Josias está desse lado aqui, né? À direita de Deus está Josias, né? Ele foi um bom rei para Israel. E é interessante, irmãos, porque num determinado tempo do reinado dele, a Bíblia diz que ele descobre a lei. Irmãos, o povo de Deus, que você lembra, quem deu a lei, irmãos? Deus. A lei, irmãos, ela era escrita em pergaminhos, ok? Não era assim impressa, né? A lei era escrita em pergaminhos. Só que o pergaminho era algo que se deteriorava com o tempo, né, irmãos? Nós estamos falando de séculos aqui. Uma Bíblia se deteriora com o tempo. A Bíblia de papel, ela deteriora com o tempo. Essa minha aqui, ó, já tem longos anos, então ela já está começando a deteriorar. Muito mais um pergaminho. Então, o que existia lá os escribas, nos dias de Jesus, né? Os escribas, qual era a função dos escribas, irmãos? Transcrever a lei, transcrever o livro de Levíticos, transcrever o livro de Deuteronômio, para que isso nunca morresse. Então a função deles, Claudinha, era sempre essa, sempre escrever. Passar isso para as gerações futuras, ok? Os escribas, a função deles era essa. Nos dias de Jesus, essa profissão estava muito contaminada pelo ambiente do templo. Mas esses homens foram homens, e eu não sei se tinham mulheres, não sei se tinham mulheres, escribas. Ninguém me socorre? Na ajuda dos, como é que chama? Ajuda dos universitários. Ninguém me ajuda, meu Deus. Mas vamos deixar então que era só homem. Não tinha mulher, era só homem. Muito bem, só homem. Me perdoem os teólogos aí, plantão. Então, escribas era só uma profissão somente masculina. E a função deles era essa, era preencher os pergaminhos para que aquilo estivesse sempre vivo, ok? Só que quando havia uma sequência de reis ruins, e uma das funções de um rei, você sabe qual era? Ele tinha, isso eu descobri, ele tinha que escrever a lei para ele, manualmente. É isso? É? Uma das funções do rei. Ele tinha que transcrever para ele, fazer uma cópia para ele, com a caligrafia dele, não era ele pagar para alguém fazer, não. É para ele escrever, manusear.
Ele tinha que fazer uma cópia para ele, particular. Só que, você acha que um rei ruim ia fazer isso, irmão? Você acha que um rei como Acais, fugiu o nome dos reis ruins. Acabe. Você acha que Acabe transcreveu a Bíblia, irmão? A Escritura? Você acha, irmão? Você acha que a Geza ia deixar? Não. Geza é Jezabel. Né? Então os reis ruins não faziam essa prática. E antes de Josias houve uma série de reis ruins. Então se perdeu, Claudi. Aí Josias assume. E no momento do reinado dele, ele descobre a lei. Estava lá no canto, certo? Alguém sempre escondia, né? Alguma cópia. Algum profeta, alguém sempre escondia. E aí ele descobre. Irmãos, e quando ele se depara com a Escritura, com as leis, e ele se depara com o que o povo estava vivendo, sabe o que ele faz, irmãos? Ele se veste de pano e saco e cinza. Era um sinal de luto. E ele dizia assim, meu Deus, nós devia estar tudo morto. Sabe qual é a dificuldade hoje, irmãos? Nós não temos esse choque em relação à Escritura. Irmão, nós temos a Bíblia de estudo. Nós temos a Bíblia arqueológica. Eu quero comprar essa Bíblia. Nós temos a Bíblia arqueológica. Nós temos a Bíblia expositiva. Nós temos a Bíblia de aplicação pessoal. Nós temos a Bíblia do expositor. Nós temos a Bíblia de Genebra. Nós temos a Bíblia da juventude, como é que é? Da juventude. Nós temos a Bíblia do casal. Nós temos a Bíblia da vovó, meu Deus do céu. Agora, a pergunta que eu faço é, o que essa coleção de diversidade de Bíblias, que eu não estou dizendo que está errado, mas o que essa coleção de diversidade de Bíblias tem gerado na igreja? Qual é o impacto quando eu pego a Bíblia e vejo? Porque eu não posso pegar uma Bíblia e olhar a capa dela. Ah, a Bíblia é do vovô. Daqui a pouco eu vou vovô, não vou? Então, ela me diz assim, a Bíblia é do vovô. Mas eu só leio a capa. Que impacto isso vai ter na minha vida, irmãos? Não, porque a Bíblia, o vovô tem que ter a Bíblia. Não, meu Deus. A Bíblia do Dindinho, a Bíblia... Meu Deus, cara. Não é isso. Não é isso. A gente tem que pegar a Escritura e ter o impacto que Josias teve. Diz, meu Deus, a minha vida está um negócio ruim. Não tem mais esse impacto. Não tem. Quando Pedro prega em Pentecostes, qual é a reação das pessoas? Pedro, o que faremos? Elas não sabiam o que fazer, eles perderam o chão. Você já perdeu o chão com alguma coisa, não? Eu sei, quando eu pulei. Não, fora isso. Nós não perdemos mais o chão, irmão. Irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Você sonha em ser arrebatado? Eu espero que sim. Mas vai ter que haver um adequar, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Não pense que Jesus vai fazer uma emenda provisória aqui, porque não vai. Não pense que não vai. O que está aqui, está aqui. Quer nos agrade, quer não nos agrade. O que está aqui, está aqui. Não vai mudar. Não muda centenas de milhares de anos. Não vai mudar. Então, de duas, uma. Ou nós entramos nesse parâmetro, ou nós entramos no que está escrito, ou nós entramos no padrão de um discípulo, ou nós não vamos subir. Ao menos na primeira leva. Pode até subir depois com sofrência. Aí cada um, né? Mas na primeira leva, no que Paulo fala, no que Paulo chama de arrebatamento, não vai subir. Tem que estar no padrão, irmãos. Tem que estar no padrão. Por isso nós precisamos cuidar do ambiente que nós estamos, irmãos. Nós estamos vivendo um ambiente terrível. Nunca foi tão difícil a gente ser crente, irmão. Nunca foi. Ah, mas os irmãos eram perseguidos lá, apanhavam e coisa. Já ouviram isso? Glória a Deus, aleluia. Verdade. Mas era uma perseguição física, era mais física. Hoje nós vivemos uma perseguição espiritual terrível. Terrível, irmãos, como é difícil você andar alinhado. Como é difícil você não tender para a esquerda ou para a direita.
Como é difícil você não desalinhar a igreja. Ontem o pastor me relembrava um fato, e há uns 2 anos atrás, alguns irmãos já sabem disso. Alguns anos atrás chegou um cara para repatriar um dinheiro, irmãos. Mega empresários que mandam dinheiro para o exterior. E o que os caras estão fazendo hoje? Sabe qual é a estratégia, irmãos? Eles usam as igrejas para repatriar esse dinheiro, porque aí fica isento de imposto, entendeu, Clauri? Então o Clauri é empresário, ele tem R$1 milhão lá fora, né, Clauri? Aí tal. Lá fora não é xanxerê, é fora do país, né? Paraíso fiscal, tá? E aí o Clauri, ele congrega aqui conosco. E o Clauri está precisando de uma graninha, então ele quer repatriar R$100 mil desse dinheiro. Sabe o que o Clauri faz para mim? Ele chega para mim, ó, pastor, eu quero dizimar de um dinheiro, só que é o seguinte, ó. Eu vou depositar 100 mil na conta da igreja, mas eu preciso que o senhor só deixe 10, porque eu preciso ficar com 90 para mim. Como é que é o nome disso, irmãos? Lavar dinheiro, corrupção. Totalmente. O cara disse assim para esse pastor. O cara disse assim para esse pastor: mano, olha como os caras são espertos. Ele disse assim, cara, ele queria depositar R$100 mil na conta da igreja. E o pastor ia ter que tirar 90 e ficar com 10 mil, ok? Ele disse assim pro pastor: cara, por que você não faz, se não tem ninguém na igreja precisando de dinheiro, olha quanto assistência social você pode fazer com 10 mil. Ele disse, e isso é só a primeira, porque se nós acertar certinho, vem mais. Ele disse assim, o pastor ficou assim, meu Deus. E agora? Olha a esperteza dos caras. Eles usam de um palavrear, irmãos. Porque ele chega para mim e diz assim, cara, você não tem ninguém na igreja precisando de dinheiro? Precisando de uma cesta básica? Olha o que você pode fazer com 10 mil. Esse pastor recusou. Mas nessa mesma cidade, esse cara falou para ele, cara, mas tem um monte de gente aceitando, por que tu não vai aceitar, cara? É de Deus. Dias difíceis demais, irmãos. São dias terríveis. Para se viver na integridade, irmãos. Dias terríveis demais, irmãos. Como é difícil você não adulterar, como é difícil você... Agora facilita um pouco porque é inverno, né? Mas no verão, eu vou te dizer um negócio, irmãos. O que está acontecendo? As mulheres pensam que são vagabundos, que elas querem chamar a atenção com a bunda, irmão. Não, mulher, você não foi feita para chamar a atenção com o teu exterior. Você foi feita para chamar a atenção com o teu interior. Porque o que vai prevalecer é isso. Mas a maioria das mulheres aí fora, irmãos, e até dentro da igreja. Como é difícil a gente ser crente, irmãos. Como é difícil demais. Por isso que Paulo relata que viriam dias difíceis. Ele está falando do que dia? Agora. Porque quanto mais a iminência de Jesus, quanto mais o arrebatamento se aproxima, mais intensa vai ficando o movimento do reino das trevas em relação. Porque ele sabe o que está acontecendo. Não pense você que ele está dormindo, que ele está... Não, ele sabe que está melhor do que boa parte da igreja. Ele sabe que os dias estão se abreviando. Ele sabe perfeitamente, irmão. E nunca foi tão intensa atividade. Você sabe, irmãos, o maior prejuízo que as igrejas vão ter com essa abertura parcial, com esses bloqueios que durou quase 2 meses, em alguns estados ainda continua bloqueado. Você sabe qual é o maior prejuízo que a igreja vai ter, irmão? Sabe qual é? Vai morrer um monte de gente. Vai morrer um monte de gente. Eu não estou falando de morte morrida. Estou falando de morte espiritual. Estou falando do filho pródigo. O pai dizia, esse meu filho que estava morto. Mas você leu na parábola, o cara estava morto? Não estava. Estava vivo, mas estava morto. Você tem que entender uma diferença. Uma coisa é estar respirando. A outra coisa é estar vivo. Respirar, você respira sem Jesus. Mas viver não. Por isso que ele diz, eu vim da vida. Não respiração. Eu vim da vida. E o que mais? Vida em
Então o maior prejuízo desse período, sabe qual é? Perda. Esfriamento de pessoas. Já duram 2 meses. Pode chegar a 4. Pessoa que está 4 meses sem vir numa igreja, irmãos. Se não morreu, está moribundo. Uma vez eu vi uma expressão de um pastor muito interessante, irmãos. Jamais vamos esquecer. Sabe como é que o diabo cava uma cova? É isso, cava uma cova. Sabe como é que cava? Quem já ouviu isso? O crente está aqui, ok? O diabo chega para cavar a cova do crente, porque ele vem para quê, irmão? Para matar, roubar e destruir. Você sabe como é que ele começa a cavar essa cova? Ah, ninguém sabe essa parábola? Então eu vou dizer para vocês, que legal. Ninguém sabe. Ele começa a cavar a cova de colher, irmão. Aí a gente olha aquele estrupício cavando, de colher, Claurinha. A gente, faz que nem o cara lá. Nunca vai dar nada. Porque se ele cavasse de reto, eles iam se assustar, né? Opa! Mas como ele está de colher, se fosse uma pá, a gente também já ia se assustar, né? Mas de colher. Irmão, se tem uma coisa que o diabo tem, é paciência. Ele vai cavando, irmão. Vai cavando. Vai cavando. Quando o crente se apercebe, cabe ele e toda a família dele dentro da cova. O casamento dele vai estar dentro da cova. E ele não se apercebe. Os filhos estão dentro da cova. Cabe ele e a família dele. E como é que começou isso? Colher. Isso não vai dar nada. Já viu. Uma vez eu escutei um pastor em Brusque dizer algo também. Jamais vamos esquecer. Diz que na igreja tinham 2 demônios novos, entre aspas, trabalhando fortemente. É um demônio do não dá nada e o demônio não é bem assim. Né? E o cara peca, não dá nada. Ele lê a escritura, não é bem assim. Estou passando aqui, tentando passar para os irmãos uma mensagem de alerta. Cuidado com o ambiente. Cuidado com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas, melhor, com as pessoas que você abre o teu coração. Cuidado. Cuidado com os conselhos que você ouve. Porque quando menos você se aperceber, você está tomando pinga que nem se fosse água. E tudo aquilo que era errado passou a ser certo. Porque o diabo ele vai cavando de colher, bem devagarinho. Tudo aquilo que era errado, para você errado, passou a ser certo, passou a ser normal. Eu me escandalizei quando eu vi aquele cara bebendo cachaça no trabalho. Não que eu não bebesse, mas era fora, né? Eu era um cara comportado. Mas meses depois, anos depois, aquilo para mim se tornou uma prática normal. E ai do patrão, se não trouxesse o nosso garrafão de pinga. Ai do patrão. Porque o pecado, irmão, se tornou normal. Sabe aquele negócio de ideologia de gênero que estavam tentando implantar as nossas crianças? Sabe aquilo nas escolas? Sabe o que era aquilo? É para tornar normal. A gente não tem nada contra homossexuais, nós nos relacionamos com homossexuais. Mas não vem me dizer que é normal. Vem me dizer que é normal. Nós nos relacionamos com homossexuais. Mas normal não, eles sabem a nossa posição. Todos eles. Frequentam a nossa casa, mas eles sabem a nossa condição, nossa posição. Nós amamos eles, mas normal não. Normal é o que a Bíblia relata em Gênesis. Criou Deus, macho e fêmea. Entendeu? Nunca pode ser normal, irmãos.
No meu tempo de infância, pra gente fumar um baseado, a gente ia para trás do campinho, irmãos, escondido. Nós deixávamos um olheiro em cima do top, para olhar. Tá vindo alguém, tá vindo alguém! Esconde, esconde! Porque não era normal para nós. Nós sabíamos que estava errado, mas não era normal para nós. Hoje as pessoas passam fumando maconha na praça. Não me diga que isso é normal. Não me diga que isso é normal. Não é normal. Nós respeitamos a posição de cada pessoa. Respeitamos. Eu respeito as pessoas. Mas não me diga que é normal. Normal não. Normal a gente andar em lucidez. Preparado para o arrebatamento. Isso é ser normal. Isso é normalidade. Glória a Deus, irmãos. Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor. Ok? Não deixe o ambiente te contaminar. Permaneça firme. Permaneça nos padrões que a Escritura relatou. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana.